Yo, Geeks, tudo em cima! Começamos então a análise do episódio novo de Bleach, o episódio 36, com o Mayuri festejando a sua vitória pelo Pernida. Acho que já é a terceira vez que a gente vê essa cena, né? Porque a gente vê, acho que no episódio 34, depois no começo do episódio 35 e agora no episódio 36 a mesma coisa, só que agora com mais detalhes, né? O Mayuri tá falando para a sua Bankai de que estava feliz, de que havia mudado a composição dela, as características dela, e desta forma também não havia mastigado ou triturado ali o Pernida, porque ele poderia ter nascido, né? Se tivesse mastigado e ele se multiplicasse dentro ali da sua Bankai, ele poderia ter renascido e dessa forma teria sido ali destruída. Sua Bankai teria sido destruída contra o poder do Quincy. Só que as coisas não saem nada bem para o Mayuri. Esse episódio foi o caos completo, cheio de emoções. E depois da vinheta, nós vamos comentar ainda mais sobre ele. Vemos então que o Pernida acaba ali destruindo completamente a Bankai do Mayuri, o que faz o personagem ficar em maus lençóis. É claro que a situação pra ele, né, o Pernida acaba dando risada, dizendo que Mayuri havia esquecido que ele era um Quincy, que ele, na verdade, acima de qualquer coisa, ele era um Quincy. O Mayuri começa a falar, nossa, mas tipo assim, você tem orgulho de dizer que você é um Quincy? E desta maneira o Pernida fica falando, ué, por que eu não sentiria orgulho de ser um Quincy? Da mesma forma como você sente orgulho de ser um Shinigami, eu me sinto ali, eu sinto orgulho de ser um Quincy. Rola ali uma conversa um pouco polêmica dessa questão identitária relacionada aos personagens, mas a gente tem que entender que se trata de uma provocação ao inimigo. Tanto o Pernida é inimigo do Mayuri, quanto também o Mayuri é inimigo ali do Pernida. Acaba indo para uma situação bem complexa, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender esses lados. São duas pessoas, na verdade o Mayuri é um maluco. A gente sabe que o Mayuri falta vários parafusos na sua cabeça, enquanto o Pernida ali ele tá aprendendo e entendendo mais sobre o mundo dos Shinigamis e também sobre o seu mundo mediante aquilo que ele acabou gerando essa consciência sobre ser o braço esquerdo do Rei das Almas. O Mayuri então começa a questionar, tipo assim, como que pode alguém que era o Rei das Almas estar se manifestando como Quincy? Se o braço direito estava através ali para se manifestar como um Shinigami, o braço esquerdo como Quincy, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido através das escolhas do personagem, né? Então o Mayuri entende que o Pernida está evoluindo, que está absorvendo as informações à sua volta, ao seu redor, e dessa maneira ele está evoluindo. Vai chegar em um patamar em que ele vai começar a entender mais as habilidades e os conceitos das pessoas em que ele havia lutado. E não só entendido, mas absorver as características para utilizar em um combate. Assim então o Pernida acaba colocando Mayuri em maus lençóis e desta maneira a Nemo acaba aparecendo, surgindo ali para conseguir salvar o seu capitão. A Nemo acaba empurrando Mayuri para longe e quando ela iria cair no meio dos nervos, né, a forma ali como a habilidade do Pernida funciona, o Mayuri acaba conseguindo lhe salvar, né, acaba conseguindo salvar a personagem, dizendo que ela não deveria ter agido assim. Se ela tivesse caído no chão, no meio dos nervos ali, ela teria se tornado um monte de carne moída. E isso é algo que deixa o Mayuri extremamente irritado. Eu não vou ficar irritado com vocês não, muito pelo contrário, se vocês forem visitar a Taverna Geek Brasil, eu vou ficar muito contente. Principalmente no nosso modelo de All Might, focando ali na habilidade de Uhabaha, uma das habilidades mais apelonas do mundo dos mangás, pra dizer sim de Bleach, se não é a mais apelona por si só. Sendo uma das habilidades mais apelonas do mundo dos mangás e tendo uma caracterização específica para essa camiseta, cara, eu tenho certeza que ela vai dar aquele upgrade pro seu guarda-roupa que ainda está faltando. Então clica aqui no link da descrição para você acessar a Taverna Geek Brasil e poder adquirir uma das nossas camisetas. Se você gosta das camisetas mais discretas também, você vai conseguir encontrar várias
mais por lá pra ter aquela referência marota sobre os seus animes e mangás. Mayuri então começa a dizer ali pra Nemo que ele não se lembra de alguma vez ter ensinado ela sobre ajudar as pessoas, né, sem a sua permissão, sem ajudar ali ele sem a sua permissão, nas pessoas, ele e tudo mais. E a Nemo começa a dizer que não, ele nunca havia ali ensinado pra fazer isso, né, pra ajudar, pra ter essa empatia. Mas a Nemo estava sentindo, ela estava tendo essa mudança, essa perspectiva no seu corpo. E o Mayuri então começa a explicar as motivações disso. Desde que Ichigo Kurosaki e o grupo deles apareceram. Olha só, olha um ponto interessante. Não tem nada a ver o combate. A Nemo mal interagiu com o Ichigo. Ali a gente observa essa construção acontecendo. A Nemo, eu não me lembro se a Nemo tem alguma interação com o Ichigo, sinceramente. Tem que reler o mangá completamente ali. Se vocês sabem de alguma interação direta que o Ichigo teve com a Nemo, deixa aqui nos comentários para eu poder procurar qual saga, ou qual arco, ou qual capítulo que existe essa referência. Mas mesmo assim, as ações do Ichigo começaram a mudar a cabeça da Nemo. Talvez não seja até mesmo ali o Ichigo, talvez seja o Ishida, né, que tenha trazido essa mudança no combate ali dele contra o Mayuri lá na saga da Soro Society. Talvez seja essa a ideia, já que ele fala do Ichigo Kurosaki e seu grupo. Mas mesmo assim é o suficiente para que a Nemo comece a mudar, a agir por conta própria, o que demarca uma evolução do caramba da personagem. Ela era simplesmente um robô em forma ali de humano, né, tendo ali a humanidade, mas agora ela tá entendendo o que é empatia, e querendo ou não, a empatia, a compaixão é que faz o ser humano ser diferente dos demais animais. Mayuri então bate o pé dizendo que a Nemo só vai morrer quando ele mandar que ela morra, então ele definitivamente não está autorizando ela que se sacrifique por ele. Assim, nós observamos ali umas memórias da Nemo, se lembrando do momento em que ela foi batizada pela primeira vez. Nós observamos ali que o seu nome era número 7, né? Nemuri número 7, né? Ou é Nemuri Nanago, né? A forma da pronúncia ali em japonês. Então nós temos essa construção ali sobre a personagem e a forma como ela é batizada pelo Mayuri. Assim, a Nemo acaba explicando para o Mayuri que não veio atrás dele somente para lhe salvar, né, para lhe ajudar, mas que ela já estava indo na direção dele, porque o Mayuri já estava sem um dos braços e o braço dele estava completamente danificado por causa da mudança de posições dos nervos em seu braço, através ali do remédio Ojikuzai, que é um remédio particularmente ali para conseguir regenerar o corpo das pessoas, né? Os corpos das pessoas. Tanto o corpo dele quanto também o corpo da Nemo podem ser regenerados através desse medicamento. Eu não sei se funciona em qualquer um, né? Mas provavelmente deve funcionar em qualquer um, a não ser que o Mayuri tenha modificado e alterado ali a composição do seu corpo e o corpo da Nemo para que possam realmente passar por essa regeneração absurda. E desta maneira a Nemo percebe, né? Ela consegue entender que o Mayuri não havia passado no armário de remédios como ele sempre faz antes de uma batalha. Ele estava tão aficionado ali para conseguir fazer com que o projeto do Urahara desse certo para que eles pudessem ir em direção ao Palácio do Rei das Almas e começar o confronto final contra os Quincy, que ele esqueceu de passar ali no armário dos remédios e conseguir pegar essa composição para caso fosse necessário essa regeneração. E se você também quer dar um upgrade, uma regeneração nesse vídeo, eu recomendo que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não precisa ficar pegando remedinho não, é só deixar o like, se inscrever, deixar o seu hypar, isso nos ajuda pra caramba. Se você puder também, deixe o seu apoia-se e também se torne membro do canal. Você se tornando membro do canal, você recebe vídeos exclusivos todas as semanas. Agora, o canal do Geek Brasil, os membros que acompanham Kagurabashi e Sakamoto Days tem vídeos exclusivos. Então, se você se tornar membro do canal do Geek Brasil, você vai continuar acompanhando as nossas análises de Kagurabashi e também de Sakamoto Days todas as semanas lá no clube de membros. Então, clica aqui abaixo para você se tornar membro do canal do Geek Brasil e continuar nos ajudando. Os dois então partem ali para atacar o Pernida e definitivamente acabar com a batalha. E o Mayuri começa a explicar a Nemo ali através do seu radinho de que ele está borrifando um anestésico altamente concentrado
em uma área ampla para que ele seja pego, né? Para que o Pernida seja pego ali de uma forma a ficar, não conseguir se mexer, né? Ele fala, se você abrir a boca, você não vai conseguir mais fechá-la. Se você estalar os olhos, você não vai conseguir mais piscar. Se você erguer o braço, você não vai conseguir mais abaixá-lo. Então ele começa a dizer ali que toda essa concentração vai fazer um pouco mais ali a sua vida ficar um pouco difícil, vai fazer com que sua vida fique um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer isso pra meio que tipo assim, diminuir o ritmo do Pernida no meio do combate até que eles consigam derrotar ele definitivamente. E a Nemo consegue criar uma abertura para conseguir acabar com o personagem de uma vez, para fazer com que ele seja atingido pelo poder que o Mayuri acabou desenvolvendo. Mas quando ele vai derrotar, quando eles vão acabar com o Pernida, o Mayuri começa a perceber que o personagem também está acoplando outros sentidos. Como ele já estava teorizando, o Pernida estava evoluindo ao absorver partes dos corpos de outras pessoas. E dessa maneira, ele começa a entender que o Pernida estava absorvendo a personalidade, não só a personalidade, mas a característica de batalha de Zaraki Kenpachi. E se ele fizesse isso, a Nemo não teria chance nenhuma. Nemo não teria nenhuma chance ali de combate. Enquanto ele vai pra cima ali da Nemo, a Nemo começa a perceber que precisa ajudar o Mayuri também, porque ele estava ficando em maus lençóis. Nesse momento a gente tem um flashback, né? A Nemo tá questionando ali o Akon sobre a forma como ela foi criada e por que o Mayuri não chama mais ela pelo nome completo, né? Que é Nemuri número 7. E o Akon acaba dizendo que isso é uma coisa que ele, né, o Mayuri, ele tem meio que vergonha de dizer, mas ele considera a Nemo um sonho dele, um sonho específico. Ele sempre fala que é o sonho dos Shinigamis, mas não se trata dos sonhos dos Shinigamis, se trata do sonho dele, é da realidade dele. O que o Akon acaba dizendo pra Nemo, que ela é o sonho do Mayuri, é a criação perfeita, é a forma perfeita ali do personagem, o que acaba deixando ela extremamente confusa na época, mas agora fazendo um pouco mais de sentido em sua mente. Então a Nemo mais uma vez aplica uma força absurda nas suas pernas e desta forma consegue salvar o Mayuri outra vez. O Mayuri fica meio confuso sobre o que está acontecendo, como ela consegue aplicar tanta força, só que a Nemo fala assim que ela precisa seguir em frente porque ela precisa acabar com aquela batalha. Então o Mayuri fica meio que, tipo assim, sentindo envergonhado de ser acuado ali pela personagem, porque, cara, sem a Bankai dele, sem a espada dele, fica extremamente difícil do Mayuri conseguir lutar. E, assim, a gente observa o Gikon Jirinjo, que é uma habilidade tremendamente apelona da Nemo, que consegue despedaçar o Pernida totalmente. O grande problema é que, assim que o Pernida, ele é destruído, ele não é morto. A Nemo não consegue matá-lo, então ele acaba se tornando vários dedos, várias mãozinhas, e assim os nervos grudam nela e acabam lhe destruindo, fazendo com que ela virasse ali uma situação completamente precária da personagem, fazendo com que a Nemo entregasse a sua vida para que o Mayuri não morresse. E aí, meus amigos, nós temos um dos momentos mais legais do episódio, que é o Izayalaporo, né? Ali ele aparecendo, o Arrancar, que havia levado um discurso no jutsu do Mayuri na saga, no combate dos dois, e agora ele volta como se fosse ali um espírito, como se fosse uma mente, dizendo assim, olha, você não tinha falado pra mim isso e aquilo? Por que você tá lamentando a morte dela? Por que você tá lamentando a morte da Nemo? Você dizia, você acreditava piamente que esse monte de carne moída era o seu plano perfeito? Era a sua construção perfeita? E agora que ela morreu, isso quer dizer que ela não é uma construção perfeita. Mas por que você tá triste? Você não é um cientista? Você não é aquela pessoa que está pesquisando, sempre para aprimorar a sua habilidade? Você vai ficar triste ou vai seguir em frente? E aí é muito legal porque começa uma música triste e o Mayuri, ele simplesmente, ele chega na cara do Izayalaporo
e amassa a cara dele assim e fala: cara, eu não acredito que você está certo. Eu tenho que dar o braço a torcer de que você está certo. E a música triste, tipo, simplesmente ele é cortado e o Mayuri começa a rir, entendendo definitivamente que ele precisa continuar. Que se a Nemo número 7 não era o seu corpo perfeito, se não era ali a formação perfeita, ele precisava seguir como um cientista, por honra, pela forma ali da própria Nemo. Então a gente observa uma cena muito complicada, meio peculiar, o Pernida tentando devorar os restos ali da Nemo e assim, antes que ele pudesse devorar o cérebro, o Mayuri acaba tomando o cérebro da Nemo para si e dizendo ali para o Pernida que ele havia assinado o seu atestado de óbito. Isso porque quando ele acabou devorando o corpo da Nemo tem uma aceleração contínua de células de uma forma sem limite. E somente o cérebro da Nemo consegue processar essa quantidade absurda de regeneração ali das células, da forma ali de ter essa característica acima do limite teórico. Então, como tem essa regeneração de célula absurda e o Pernida não tem o cérebro da Nemo para se adaptar, ele acaba se auto-implodindo, né? O Mayuri acaba conseguir ali vencer a batalha e dessa maneira cai no chão mediante a conseguir salvar o cérebro da Nemo. Só que ele acaba sendo salvo pelo Yumichika e também pelo Ikkaku e da forma como os personagens conseguem levar eles até um tanque de recuperação. Observamos então que Hitsugaya e Matsumoto estão recuperados, né? Eles acabaram ali sendo transformados em zumbis e agora estão recuperados para voltar ao combate. O próprio Mayuri fala que eles tiveram a redução de vida, né? De tempo de vida, mas nada como isso para poder trazer os personagens de volta. Foi quase como uma troca ali, um preço a ser pago, mas mesmo assim já é o suficiente. Observamos o Zaraki entrando também dentro desses tanques para serem curados, enquanto o Ikkaku e também o Yumichika acabam agradecendo o Mayuri por ter salvado o Zaraki, porque definitivamente o Zaraki iria morrer se continuasse lutando ali contra o Pernida, e também eles acabam agradecendo, até o Hitsugaya agradece o Mayuri por ter trazido ele de volta, o que acaba sendo algo bem intrigante pro personagem, porque ele fica ali pensando em como as pessoas têm agradecido ele demais ultimamente, o que talvez comece a mudar um pouquinho mais a cabeça do Mayuri através de toda aquela consequência sobre o Ichigo. Vemos então que o pessoal ali dos Quincy's acabam chegando, né, na cena pós-crédito, a Gisele controlando a Candice, a Bambieta e meninas ao lado ali da Litoto, e elas estão lutando contra as forças do Yhwach e percebemos que as forças agora, né, os soldados de Yhwach são ali os poderes dele que transborda, né? Aquele poder que invadiu a Soro Society, que estava ali quase destruindo tudo, e o Aizen teve que usar a sua Reiatsu, o seu poder esmagador ali, para conseguir acabar com esse poder transbordante do rei dos Quincy. Enquanto isso, Bazz-B acaba encontrando o Jugran e finalmente nós teremos a luta desses dois. Uma das lutas mais aguardadas pelos fãs de Bleach, né? A forma como a construção desses dois amigos, né? Essa amizade bem peculiar, o que levou ali para uma rivalidade entre os dois personagens de uma forma interessante. Vamos ver aqui o que pode esperar sobre Bleach no próximo episódio, o que vai acontecer e também o desfecho final da batalha ali do Shunsui. Provavelmente depois ali dessa frase, desse poema que nós tivemos no final do episódio, talvez o combate, a próxima luta, provavelmente o próximo episódio vai ser envolvendo ao comandante Shunsui e também a sua tenente.